momento de crise como esse que estamos vivendo por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas famílias estão com um orçamento apertado. Mas saiba que dá para se planejar e superar a crise. Quem ensina pra gente como isso é possível é a consultora financeira Daniela Godinho, que desenvolveu uma técnica super eficaz de como fazer o nosso orçamento doméstico sobreviver a essa turbulência econômica. Acompanhe agora na reportagem especial. Como é difícil cuidar das nossas finanças, né? Ainda mais em tempos de pandemia. É verdade, Débora. Não deveria ser tão difícil, deveria ser um hábito de todos, né, da família, mas infelizmente no Brasil a educação financeira ainda não é um hábito, não é uma cultura, né? Não vem de pai para filho, infelizmente. Não deveria ser assim, né? Agora, muita gente, né, muitos economistas falam em poupar, né, ou programar os seus gastos, guarde 20, 30% do que você ganha. Isso é uma boa dica? Tá? Não, não é bem assim. Na realidade brasileira, Débora, não é assim. Trabalhando como educadora financeira já há quase 30 anos, a gente observa que numa cultura onde o crédito é muito fácil, né, numa cultura brasileira, e a educação financeira não acompanhou da mesma forma, com a mesma rapidez, então nós temos que pensar que se você conseguir hoje um equilíbrio e conseguir guardar 5%, 10% do que você ganha, já é um progresso, já é alguma coisa muito boa. Eu não sou a favor, Débora, de estipular a mesma meta para todas as pessoas. Eu acho que cada um vive uma situação financeira diferente, distinta, tem objetivos e necessidades diferentes. Então, se você consegue equilibrar o teu orçamento doméstico dentro da tua casa e você conseguir alcançar uma meta de economia e de poupança, eu já fico feliz. Então, comece com 1%, com 5% e tente 10%. E, na verdade, o poupar não seria o investir, viu, Débora? O primeiro passo seria um fundo emergencial, um fundo de reserva. E depois é que a gente parte realmente para o investimento. Então, esse poupar, Débora, ele tem um nome, fundo emergencial, né? Que é um dinheiro que você só mexe realmente em caso de emergência. E só depois que você forma esse fundo emergencial mês a mês, gotinha a gotinha, é que você vai partir para o poupar em si, para o investimento. Agora, qual que é o grande erro que a gente comete, né? Na hora de equilibrar as nossas contas e o nosso orçamento? Tá? Eu acho que um dos grandes erros é usar muito cartão de crédito, é contar com um dinheiro que a gente não recebeu ainda, Débora. Então é pensar assim, parcelar demais, uma continha de 30, uma de 40, uma de 80, não faz diferença, mas a soma de todas elas faz uma grande diferença. Então as pessoas acabam comprometendo com contas fixas grande parte do salário. Um outro grande erro, Débora, é esperar sobrar dinheiro para fazer esse fundo de reserva ou os investimentos. Então grande parte das pessoas que eu converso, eu posso até te afirmar com dados estatísticos, 80% dos brasileiros, Débora, não tem fundo de reserva. Olha que interessante. Então, essa crise, né, você iniciou a nossa entrevista falando sobre a pandemia, sobre a crise. Infelizmente, grande parte das famílias, cerca de 75% das famílias brasileiras foram impactadas pela crise do Covid-19. Por quê? Porque cerca de 80% não tem o fundo emergencial, o fundo de reserva. Então, um dos grandes erros que você me perguntou, justamente é esperar sobrar para guardar. Esse é um grande erro, sendo que o fundo emergencial, uma reserva, ela deve fazer parte do orçamento doméstico, ou seja, Débora, coloque no seu orçamento doméstico essa parcelinha, quanto você quer guardar por mês, e finja, Débora, que é uma parcela fixa, assim como é o seu condomínio, ou academia de ginástica, ou qualquer outra conta que você tenha, coloque como uma prestação fixa e guarde um pouquinho por mês, não espere sobrar para guardar. Ela tem que ser uma prioridade no seu orçamento doméstico, né? Ter um colchão de emergência para te socorrer no momento de queda. Então, isso é muito importante. A gente sabe que muitas famílias estão passando por uma dificuldade financeira nesse momento, porque perderam a renda, ou porque só um acabou, né, permanecendo no trabalho, ou está recebendo auxílio emergencial. Dá para fazer isso nesse momento? Sim, sim, dá sim. A gente sempre prioriza, na verdade, as famílias que perderam a renda, na verdade, Débora, elas têm que priorizar o custo de vida. Nós temos dois grupos de gastos importantes, que seriam o custo de vida e o estilo de vida. Então, se você perde parte da sua renda, a gente
tenta, primeiro, cortar o estilo de vida, que são aquelas contas mais flexíveis, que são passíveis de corte ou diminuição de frequência, e nós vamos tentar priorizar o custo de vida. Se o seu orçamento permite que, mesmo assim, você consiga guardar um pouquinho para formar esse colchão de emergência, esse extintor de incêndio que a gente chama, o seu fundo emergencial, sim. Caso contrário, não. A prioridade é pagar as contas, né? Então, se você teve um corte, se você foi impactado no seu orçamento doméstico pela crise, a prioridade nesse momento é manter a sua sobrevivência. Agora, nós podemos, com criatividade também, Débora, aproveitar algumas oportunidades, como pedir descontos no aluguel para a imobiliária, ao proprietário do imóvel. Nós podemos aproveitar alguns incentivos do governo para pedir a suspensão do parcelamento da casa própria junto ao banco. Então, existem alguns incentivos que nós temos aí hoje para tentar minimizar as despesas para conseguir guardar, né, esse fundo de reserva ou até conseguir enquadrar a receita e as despesas. E também, Débora, tirar aquele sonho da gaveta. Por que não tentar, na crise, gerar uma receita extra, né? Então, se a família perdeu renda ou está em home office em casa ou tem mais pessoas em casa, nós podemos pensar numa forma de gerar uma receita extra, né? Você desenvolveu uma técnica chamada de técnica 4C, né? Para esses momentos de crise, esses momentos difíceis. Que técnicas que são essas, Daniela? Isso. Trabalhando como educadora financeira, eu enfrentei várias crises. Uma delas, Débora, foi a crise de 2008, a famosa crise dos primes, né? Que nós enfrentamos a bolha imobiliária americana, que impactou muito também as empresas e as famílias brasileiras. Tendo como base essa crise, que eu atuei diretamente ajudando as famílias, eu fiquei muito preocupada quando nós fomos afetados por essa crise agora provocada pela pandemia, porque foi uma crise sem precedentes, né? E eu fiquei bastante preocupada com as famílias que estão sendo ainda impactadas, porque nós não temos ainda, Débora, uma noção do quanto ainda vamos sofrer de impacto, né? Então, ainda vamos sentir mais para frente esse impacto. Então, eu escrevi um e-book de distribuição gratuita, né? E preparando essas pessoas para que elas minimizem esses impactos, sofram o menos possível nessa transição dessa crise provocada por essa pandemia. Então, os 4 Cs, por que C? Porque a crise começa com C. Mas a crise, eu gostaria que as pessoas também enxergassem com fé, sabe, Débora? Enxergassem que o C também significa crescimento, também significa certeza de dias melhores, também significa tantas coisas boas, criatividade. Então, os 4 C são 4 palavras com a letra C, que são etapas que a família vão cumprir. O primeiro seria o conhecer. Então, conhecer as suas finanças. Então, a família deve realmente se unir, sentar em volta da mesa e colocar no papel, Débora, o seu custo de vida, a sua receita, quanto ela ganha, e quanto ela gasta para sobreviver. Então, conhecer as suas finanças, as suas dívidas, se ela consegue fazer portabilidade de dívidas para diminuir as despesas, o que ela pode realmente tomar de atitude, conhecendo as suas finanças, para minimizar esses impactos. O segundo C é o controlar, é entender que você deve ter o comando das suas finanças, né? Então, continuar com a disciplina dessa planilha para que você não perca o controle. Então, mesmo durante a crise, é como se fosse um barco na tempestade, a família deve estar nesse comando, né? O terceiro C, Débora, é cultivar, né? Cultivar bons hábitos. Então, a família permanece mais em casa, economizar a água, cuidado, né? Para não aumentar essas contas, cultivar hábitos saudáveis também na energia elétrica para a conta não aumentar muito, fazer a lista de compras para ir no supermercado e comprar alimentos de época de safra, cultivar hábitos saudáveis em casa, Débora. Eu, por exemplo, estou fazendo pão em casa, massa de pizza, então eu estou fazendo muitas atividades com a minha família, né? Então, cultivar esses hábitos gostosos dentro de casa, de união com a família, tomar cuidado com esse estresse, né, que essa pandemia está causando em muitas famílias, essa ansiedade. E o último C, que é fantástico, Débora, é o cooperar, né? Então, não pensar só na sua família, pensar também, na medida do possível, que muitas famílias ao seu redor também foram impactadas. Então, pessoas que prestam serviço para a tua família durante a vida toda, como a sua manicure, um cabeleireiro, uma pessoa cuidadora, né, do seu filho, da sua casa. Então, na medida do possível, o cooperar, que é o último C, é estender a mão ao próximo. É a união, Débora. Porque nessa crise é um momento de cooperar,
do grande ajudar o pequeno, de união, de um estender a mão ao outro. Porque se não existir cooperação, Débora, nós não vamos conseguir superar essa crise, né? Então, esses 4 Cs são essas 4 etapas importantes para que a gente consiga vencer tudo isso e prosperar. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado na nossa programação para acompanhar outras entrevistas com especialistas renomados com outras dicas para você.